Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a essa live que nós vamos falar sobre o alicerce da nossa vida, bases tão profundas que é a nossa espiritualidade versus as nossas emoções. Cada uma tem um papel fundamental na nossa vida. E saber separar esses papéis para a gente buscar a nossa força em cada uma delas é essencial. E essa live eu vou fazer com a terapeuta Rosângela, que também é pastora. E a gente vai poder estar aqui trazendo para vocês não só a visão do emocional por nós sermos terapeutas, mas a Rosângela como uma pessoa que tem uma religiosidade ativa, ela vive isso ali na prática, e em algum momento ela teve que, com certeza, trazer isso para a vida, para a família, como eu também venho de um berço católico e já acreditei que Deus que fazia tudo e eu descobri que Ele fazia tudo, a parte dele, e que Ele me delegava a minha parte, que a minha parte era eu que fazia. Foi transformador, e é isso, tá? Para os seguidores da Rosângela que vão ver essa live depois, meu nome é Elcimar, eu sou terapeuta emocional e educadora parental, e vocês fiquem ligadinhos porque eu já tenho uma coisa para falar para vocês. Acabei de fazer um atendimento que se encaixa perfeitamente aqui no tema da nossa live, tá? Fiquem ligadinhos que é um trauma muito decorrente de abandono, que vale a pena a gente falar sobre ele, tá? Valéria, muito obrigada por ter compartilhado nos grupos, você é mil. Deixa eu colocar a Rosângela aqui na nossa página, tá? Vem, Rosângela, para nossa página. Fala lá. Olá, boa tarde. Boa tarde, como que você está? Fala comigo. Você tá joia, né? Tudo tranquilo, na santa paz de Deus. Graças a Deus, tudo certo, né? Estamos aqui para trazer esse tema que eu queria há tanto tempo ter a oportunidade de falar, porque a gente vê, né, Rosângela, muitas pessoas carregando peso, sofrimento, abandono de si e não trazendo esse equilíbrio, né? O equilíbrio para a vida. É verdade, é verdade. Às vezes a gente fica colocando muito na conta de Deus, né? Ah, se Deus quiser, se Deus permitir, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus não vai permitir isso, não vai deixar aquilo, né? Mas É, a realidade é que Deus faz a parte dele, mas cabe a nós fazer a nossa também, é, né? Aí isso que mesmo. pega na vida de muita gente. Exatamente. E a gente, né, trazendo para o lado mental, emocional, a gente sabe que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E muitas vezes as pessoas justificam o sofrimento como se ele fizesse parte do espiritual, né? E a gente sabe que não, que a gente está aqui para plenitude, a gente está aqui para ser feliz. Tem gente que até acolhe o sofrimento, né? Tem gente que até acolhe o sofrimento como lutas, é perseguição, é porque eu estou incomodando o inferno, ou seja, entende isso como uma coisa muito natural na vida,
né, principalmente dentro do cristianismo, tantos mártires, tantos sofreram, e eu estou também vivendo batalhas, vivendo provas, mas nem sempre precisa ser assim, não é assim? Não é porque você está vivendo em um tempo de guerra que você tem que estar na frente, na linha de frente de toda batalha. E nem tudo é batalha espiritual. Tem coisas, às vezes, que a gente está cavando ali com as nossas próprias mãos. Tem coisas que a gente está colhendo que plantaram na nossa vida. Mas porque plantaram, porque a semente foi lançada, não quer dizer que eu tenho que colher, que abraçar, que regar, né? Se a semente não foi boa, por que que eu vou chegar a terrinha ali? Por que que eu vou jogar água para aquilo crescer? Não, é melhor interromper o processo. Mas para isso a gente precisa de fazer o quê? Uma avaliação, né? Se a semente é Exatamente. boa, se a semente é ruim, de onde ela veio? Só que a gente sabe, né, Rosângela, que essa avaliação, ela vai ser feita em cima das nossas crenças, né? E a gente tem Exato. dificuldade de identificar o que é bom, o que é ruim para a gente. Porque muitas vezes, uma coisa que eu escuto, quando eu escuto, eu já vejo sinais ali que a pessoa precisa olhar para o emocional. Quando ela não se sente merecedora, a gente não vai mudar nada se a gente não merecer. E a pessoa fala assim: eu sei que eu não mereço. Quando a pessoa fala, eu sei que eu não mereço, é porque ela está colocando um saco de problemas nas costas, carregando ele, porque é como se ela tivesse a obrigação de carregar o peso, né? Tome a sua cruz, né? Tome a sua cruz. É. Essa cruz, gente, não significa que ela tem que ser pesada. E Não, essa cruz não quer dizer que são pessoas também, né? não, não. E muitas das Porque vezes a pessoa aceita muito o sofrimento, esse peso, porque ela é o que ela se sente merecedora de ter. isso. Não sou merecedora de receber o alívio, mas eu mereço esse fardo, né? Uhum. Ela se É, enxerga como alguém que precisa carregar, precisa ser o salvador. E uma coisa que eu gosto de destacar, quem precisou morrer por nós já morreu. O Salvador já morreu e vivo está, porque ressuscitou no terceiro dia. Não sim. cabe a nós salvar a ninguém. Nós podemos estender as mãos, sim, mas dentro das nossas possibilidades. Aquilo que vai nos sacrificar não é conosco, não deve ser. Não deve ser. O Senhor vai requerer de nós a nossa própria vida, vai requerer de nós as nossas escolhas. E cabe a nós analisar, né? Até onde eu estou valorizando esse presente que é a vida que Deus tem me dado. Porque às vezes Sim. nós estamos carregando pesos que não são nossos. Escolhas que nós fazemos só por carregar, mas pesos que nós não escolhemos, colocaram em cima de nós, né? Colocaram sobre as nossas vidas. Mas a boa notícia tem jeito de resolver tudo isso, tem jeito de tornar esse fardo leve, suave, tá bom? Tem solução. Sim, um fato, Rosângela, que a gente encontra muito, né? Eu encontro muito aqui nos meus atendimentos, são mulheres que estão muito cansadas, têm dificuldade de se verem, né, como um ser humano digno, né, de também desfrutar de descanso, de cuidados, Não tem tempo e para se cuidar, não tem tempo para se cuidar, exatamente. de tanto cuidar dos E, outros, né? e o que acontece é que essa mulher, ela vai para a religiosidade, às vezes não é espiritualidade, gente, é Uhum, religião apenas. uhum. Espiritualidade é algo mais profundo. A É religião, libertador. a religião, ela está dentro da espiritualidade, mas você precisa, antes de qualquer coisa, ter um Deus vivo dentro de você. O templo é
um espaço onde você vai partilhar. Mas antes de chegar no templo, você já tem que estar tomada por aquele amor, por aquela certeza de merecimento, de que você não está sozinho. Isso é fé. Fé é você ter a confiança de que você está protegida, de que você está segura e de que você é merecedora do melhor. Porque você é fruto de amor. Você é fruto de alguém que pensou exatamente na beleza que você ia trazer aqui ao mundo. E essa beleza, para ela ser expressada, não pode ser tão sofrida. Você não está aqui para sofrer. E aí, Rosângela, olha o que acontece. A pessoa que tem só uma religiosidade, ela vira escrava dessa religião. Esse que é o problema. É Esse que porque é o vê problema. a igreja, Elcimar, essa pessoa vê a igreja, vê as atividades, a programação, o templo, vamos dizer assim, como a casa de Deus, como lugar de compromisso. Mas o verdadeiro templo que a Bíblia declara, porque igreja é alvenaria, é uma instituição, não tem como negar. É uma instituição feita lá de cimento, ferragem, não é assim? A igreja, o templo. Mas a igreja que a Bíblia declara verdadeira, que o Senhor vai acolher e recolher, somos nós. A gente escuta às vezes falar assim, igreja sou eu. Eu não sou igreja, Silmar. Eu não sou igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo, né? Mas a igreja somos nós no coletivo. Porque um corpo não é feito só de um membro. Um corpo é feito de membros. Então, a igreja, o templo, a membresia, né, que é o corpo de Cristo, ok, mas eu, na unidade, sou o templo do Espírito Santo. E se eu não cuidar do meu corpo, eu estou negando a minha fé. Olha a seriedade disso. E quando eu falo do meu corpo, nós precisamos de entender que nós somos corpo, alma e espírito. Nós não somos só corpo, mas também nós não somos só espírito. Eu não posso ser uma pessoa, eu não sou 100% espiritual. Eu não sou uma pessoa que está o tempo todo, que vai viver o tempo todo por conta de igreja, de membros, de religiosidade. Não, eu não sou só espírito, eu tenho uma alma. Só que dessa alma é que a gente tem essa tendência de descuidar de maneira muito grande. Pensa comigo, Simar, eu trabalho com terapia há pouco tempo. A minha trajetória como terapeuta mesmo, com o processo TRG, não é tão longa. Apesar de que, graças a Deus, já tenho uma boa experiência, um bom número de clientes que eu já atendi, já dei alta até, né? Sim. Mas, com aconselhamento pastoral, eu já trabalho há mais de 10 anos. Com o aconselhamento pastoral já há mais de 10 anos. E nesses mais de 10 anos, o que eu pude perceber? A gente ora, a gente orienta, a gente ensina a palavra, né? É o papel pastoral, é o papel também ali de quem está dando um aconselhamento para casais, individual, seja como for, né? Mas quantas vezes, quando chega uma pessoa que está ansiosa, depressiva, síndrome do pânico, ou tantos outros problemas emocionais, chega e fala, pastor, eu estou passando por isso, isso, não tem o nome do problema, só tem os sintomas, não tem o diagnóstico. Mas a gente sabe o que é, né? Aí você ora, você aconselha, beleza. Quando dá no dia seguinte, a pessoa está passando pelas mesmas coisas. Por quê? Porque não foi tratado lá dentro. Não foi tratado lá dentro. Se é espiritual, é algo que eu sempre gosto de colocar. Por exemplo, às vezes a pessoa procura por uma enfermidade física, né? Às vezes uma pessoa que tem uma dor de cabeça muito frequente, um problema, outro tal. Aí procura, pede oração. Falo, vamos orar. Se for espiritual, Deus vai fazer. Mas tem coisa que cabe a nós. Tem coisa que é um remedinho, tem coisa que é uma terapia, né? Vamos orar. Já tivemos situações de cura? Sim, há pouco tempo tivemos um depoimento lindo lá na igreja, uma pessoa que foi curada de enxaqueca. Oração, fruto de oração, né?
Mas, por outro lado, a gente vê também pessoas que são libertas de tantos outros problemas também através da terapia. Por quê? Porque são problemas em campos diferentes. Nós não somos um ou outro só. Nós temos os problemas físicos, espirituais e os emocionais. Não dá para jogar tudo no mesmo pacote. Não dá para dar dipirona quando você está com depressão. Será que resolve? O que você acha? Não, e eu ouvi uma analogia a respeito de espiritualidade versus emoção, que eu achei muito interessante, eu vou trazer aqui. As pessoas, às vezes, elas buscam, né, a religião, nem a espiritualidade. Quando você busca a espiritualidade, você preenche de a tal forma que você conhece as maravilhas de Deus e você se torna aquelas maravilhas, né? A sua vida flui com muito mais facilidade. Sim. Mas a pessoa vai para uma religião, ela vai para se encher. Então ela vai lá no culto, ela vai na missa, aí lá cantam louvores, a gente sabe que a música ela nos envolve, né? Sim, Ela nos envolve. E as pessoas cantam, e elas oram, e elas leem a palavra. O pastor faz uma pregação muito bonita, né? Uma pregação profunda que toca lá no fundo. Ou o padre faz lá uma homilia na minha igreja. E a gente sai de lá cheio e esperançosa, de que aquilo vai nos curar, porque o Espírito Santo tocou. Tocou, gente. Tocou, mas tocou para você agir, para finalmente agir. E aí, esse se encher, a gente pode trazer aqui como se fosse um balão. A gente enche o balão. E a gente amarra esse balão e leva para casa. Nós somos esse balão. Só que a gente sabe o que acontece com o balão cheio depois de 2, 3 dias. Ele vai murchando, vai murchando, vai murchando, vai murchando. E se esbarrar em alguma espetadinha, explode. Aí o que acontece? A pessoa vai de novo lá e se enche. Só que a gente sabe que tudo isso vai tocar apenas em camadas superficiais. Exatamente. Por quê? Porque as dores emocionais, elas são mais profundas, tá? Eu estava aqui na minha casa hoje cedo. Olha como que a gente fica sensível ao trauma. Muito sensível, principalmente por hoje eu ser educadora parental e eu saber o quanto que o comportamento do adulto com a criança gera, né, esse emocional em desequilíbrio. Aí uma vizinha que estava, eu não a conheço, ela estava falando tudo o que você pode imaginar com o filho dela. Colocou toda a raiva dela. Eu via naquela mulher muita raiva, jogando toda a raiva. E mais tarde ela coloca as músicas de Deus. Entendeu? Muitas vezes, Rosângela, essa mulher que está na igreja e ela está orando, e anos orando, muitas vezes esse pai e essa mãe falavam de Deus. Ele falava de Deus. E quando ele falava de Deus, ela poderia estar internalizando ali nessa mente infantil que absolve tudo, de que Deus aprova todo o seu sofrimento, né? Que aquilo era certo. A gente sabe que precisa existir. Isso. A gente sabe que a gente sabe que lá na infância as crianças elas veem os pais como alguém que sabe o que está fazendo. Porque se ele é o pai e a mãe, se ele está maltratando, se está falando tantas palavras ruins, né? Ó, Deus fala, você é merecedora. A sua mãe fala, você é uma droga. Você só me atormenta. A criança vai acreditar que ela é aquilo. E essa criança que você foi um dia, que acreditou em tudo isso, vai para a igreja. Vai para o culto. E lá, a Bíblia fala outra coisa, mas a gente sabe que está tudo enraizado, cheio de crenças. E o que acontece dentro do templo não consegue ir nesse emocional, sabe por quê? Porque essas crenças dessa criança que ouviu tudo isso que eu estou te falando aqui hoje, que me feriu profundamente,
tipo assim, mexeu comigo porque eu sei da sensibilidade ali. Essa criança, essa ferida tá ali, ó, latente. Não vai cicatrizar, não vai cicatrizar só com o evangelho. Não vai cicatrizar só com a palavra. Por quê? Porque de um lado está Deus falando. Eu confio em você, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Mas eu não acredito em mim. O problema é eu não acreditar em mim. Porque todo o meu merecimento de que eu era uma pessoa boa foi todo arranhado, foi todo tirado de mim. Não, quando você precisava de ouvir que você era bom, você ouvia que você era burra, um idiota. Eu falo porque eu já assisti isso de uma pessoa, uma mãe que era crente, né? Daquelas assim, como diz, do saião lá embaixo, cabelão, daquelas assim que você olha e fala, aquela ali é da igreja tal, né? E vivia na igreja, era obreira de igreja, mas o tratamento com os filhos era, você é uma burra. E eu lembro que eu morava perto dessa pessoa. E um dia eu falei, olha, fulano, toma cuidado com o que você está falando, porque burro não vai para o céu não, viu? Você está querendo dizer que seus filhos são burros? Burro não vai para o céu não. Olha o rótulo que você está colocando. Mas enquanto devia estar ensinando, orientando, olha, isso que você está fazendo não é legal, vamos fazer diferente. Ou se quer usar a Bíblia, ok, bênção. A Bíblia fala assim, assim, mas ensina da forma certa. Aí você é uma pessoa que está lá na igreja fazendo tudo tão bonitinho, sendo aplaudido às vezes pelos outros, né? Mas quando chega em casa uma situação dessa maneira, eu vi um depoimento uma vez de uma pessoa, de uma criança que chegou na presença do pastor, falou, pastor, eu queria trazer as minhas coisas, eu queria mudar aqui para a igreja. Olha só, uma criança queria mudar para a igreja. O pastor estranhou aquilo. Era filho de um diácono, né? Ou seja, de um obreiro, de uma autoridade na igreja. E aí o pastor perguntou para a criança, mas por que você quer mudar para aqui? Tipo assim, pensou, será que está tão feliz de estar aqui na presença? A igreja está sendo um lugar tão bom, né? A resposta foi, é porque lá em casa o meu pai é outra pessoa. Aqui ele é tão bonzinho. A gente pode morar aqui? Olha a situação. Então, a gente precisa analisar, até acontece isso com muita frequência. Por que muitas vezes, hoje eu não digo com tanto, mas teve um tempo que o filho de crente geralmente não era crente. Eram pessoas de muitos problemas, pessoas muito problemáticas. Por quê? Ouviam falar de um Deus que é amor, mas só ouvia na igreja. Em casa, o relacionamento com aqueles que deveriam mostrar que Deus é amor, mostrava um Deus carrasco, um Deus capaz de oprimir, de castigar, de punir por qualquer coisa. Não era um Deus que oferecia a misericórdia que o verdadeiro Deus oferece, tá? Porque a misericórdia é o quê? Quando ele não nos dá... não é que não nos dá. Quando é o favor não merecido, vamos dizer assim, a graça. Nós não merecemos todo o bem que ele faz para a gente. Ele está sendo gracioso, ele está nos oferecendo a graça. E a misericórdia é quando ele não nos dá o que nós merecemos. Mas na igreja, muitas vezes, isso no tempo mais passado, graças a Deus, hoje a mentalidade está sendo aberta, né? Está tendo mais clareza nesse tempo nosso agora. Mas tinha essa situação caótica. Essa situação caótica de opressão dentro de casa e um outro cristianismo que enquadra na religiosidade, né? São os famosos sepulcros caiados. Por fora está tudo branquinho, por dentro tem morte. Por muitas vezes, foi isso que as pessoas viveram. E essas marcas acompanham a história da pessoa. Então, não adianta você pensar que vai resolver uma coisa sem resolver a outra. Nós somos um todo, como a nossa mentora aqui, a Alessandra, disse, né? Aí nos comentários, ela colocou aqui, ó, isso aí, vamos olhar para todas as possibilidades sempre. Nós não somos apenas físico
ou apenas espiritual. Nós somos emoção. E precisamos trabalhar essas emoções. Se não for trabalhado, eu busquei terapia, ou isso, mas exatamente por isso. Porque eu vi a necessidade de entregar à igreja um algo a mais. Um algo a mais, que é o quê? Porque sobre a espiritualidade nós já tratamos. Sobre o corpo não cabe a nós. Se é um milagre da parte de Deus, Deus vai fazer. Se não é um milagre, a pessoa vai procurar medicina. Né? Deus vai curar quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E deixou a medicina aí exatamente para isso, que Ele não vai curar todos. Né? Mas e o emocional? Aí eu fui atrás da terapia. Buscando, orando, falando, Deus, me dá uma ferramenta para ajudar essas pessoas. Aí veio a terapia. E Deus é testemunho de quantas pessoas que eu tenho alcançado, ajudado através da terapia. Eu só lamento quando eu vejo pessoas ainda colocando impedimentos, barreiras, né? Crenças limitantes. Não, crente que faz terapia é porque não ora. Crente que faz terapia é porque está faltando Deus. Não, que vai para o inferno se entrar por esse caminho, vai ficar doido. Misericórdia. Nós somos corpo, alma e espírito. E a alma é a nossa emoção. Sim, sim. Eu vejo, Rosângela, muitas pessoas que poderiam ter uma vida mais fluida, mais leve, que poderiam alcançar, né, a cura mesmo, a libertação das suas feridas emocionais. Só que elas não se permitem nem saber que elas têm feridas. Porque a gente sabe que há uma grande... nelas, algumas pessoas se apoiam nessas feridas para conseguir o olhar de misericórdia. Aquele olhar de eu sou tão boa, eu sofro tanto, olha para mim, eu mereço o seu amor, eu sou tão boa, eu sofro tanto. Passa a mão na minha cabeça, vem cá. Eu vi uma palestra, eu vi uma palestra muito interessante, onde uma mulher estava expondo um problema dela, né? Estava expondo um problema, e ela estava sendo analisada ali tipo um atendimento. Uhum. E ela falava, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou superar. Se Deus quiser, ainda vou vencer. Eu vou orar, porque eu sei que o meu dia vai chegar, porque Deus quer. Não, Deus vai querer. Deus há de querer. Aí a pessoa só falou assim com ela: tira Deus agora. Coloca Deus no lugar dele e assume agora o seu lugar. Você desmonta a pessoa naquele momento. Sabe por quê? Porque ela ficou sem lugar. Por quê, Rosângela? Porque a gente sabe que o processo terapêutico é um processo de autorresponsabilidade. Sim. Por isso que as coisas de Deus realmente são perfeitas. Na própria Bíblia, né, você vai encontrar ali, eu não tenho o seu conhecimento da Bíblia, mas tem muitos trechos bíblicos que vêm na minha mente e me fortalecem muito. E um deles fala assim, que Jesus veio e fez muitas coisas, muitas maravilhas, né? Veio nos ensinar o tempo todo, é um mestre, né? Nosso mestre Jesus. Sim, sim. Mas ele falou assim, eu vim fazer grandes coisas, mas você, Rosângela, Elcimar, eu vou fazer maiores ainda. Ele falou isso. Pode fazer, né? Vocês podem fazer. Não é que eu vou fazer, mas eu posso. Eu posso. Ou seja, isso, a oportunidade, a chance te é dada. Sim, você pode fazer ela. Maior. Quer dizer, ele disse, você também tem o divino em você. Você também tem Deus em você. Então, se você tem Deus, você é merecedor do melhor. Se ele falou, quem sou eu? Quem sou eu? Então, sempre que vem em mim, né? A gente sabe que as feridas, elas fazem com que a gente não acredite na gente. Essa criança que ouviu hoje tantas coisas da mãe, a mãe estava furiosa, muito furiosa.
essa criança, ela hoje aprendeu a acreditar um pouquinho menos nela. Infelizmente, essa é a verdade. Essa é a realidade. E Sim. deve ter ficado, muito provavelmente também, criado ali alguma crença muito ruim com relação ao espiritual. Porque você disse que essa pessoa declarou, né? Vamos dizer assim, e tornou todo lixo, fez do filho uma lixeira, depois foi Sim, ouvir algumas canções sim. espirituais. É, Então, essa louvor. criança pode pensar, gente, com tudo isso que eu escutei, tudo isso que a minha mãe falou, eu sou assim. Aí vamos escutar isso aí, esse Deus falando de perfeição. Ai de mim, quem sou eu? Nunca vou conseguir. Nunca Nunca vou vou conseguir. conseguir ser tudo isso, Nunca vou. Nunca né? vou. E Né? ela vai É, sempre se colocando naquele lugar de insignificância, de inadequação, naquele lugar de, não, eu não pertenço a esse meio. eu Quem não sou sou eu digna. na fila do pão? Eu não sou digna. Eu não sou digna. Né? Na verdade, E ninguém é digno, né? Ninguém é digno. Não, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas ainda assim o Senhor escolheu nos dar essa graça. Então, por que eu não vou acolher, mesmo sem merecer? sim, Por outro porque lado, na eu mereço verdade, sofrimento, será? na verdade, Rosângela, né, eu penso que essa visão do pecado, né, do errado, Uhum. ela é traga lá na infância, né? Quando na infância a gente reprime, né, as emoções dos nossos filhos, quando a gente não ensina eles a aprender com os erros, mas que o erro é Administrar aquilo, errado, né? é, quando ele erra, ele internaliza que ele é uma pessoa errada, que ele é uma Ele é pessoa ruim. má, É que ele é isso ruim. mesmo. É isso aí. Eu sou ruim porque eu faço É isso coisas mesmo. erradas, né? Uhum. Então, se eu sou ruim, a gente já sabe ali na tabela das vibrações que eu ter vergonha de quem eu sou é o pior sentimento que o ser humano pode sentir. O cérebro não suporta pensamento ruim, Não, não, não. né? E, Pensamento ruim fere profundamente. sim, e a gente encontra no meio religioso muitas pessoas com autoestima muito baixa. É. E que às vezes precisam se esconder atrás da igreja, de ensinamentos para se sentir importante, né? Eu não valo nada na sociedade, mas aqui eu sou, eu posso, né? Aí, na primeira oportunidade veste aquele véu de santidade e acaba rotando a miséria dos outros. Meu Deus, quanto peso tem isso, tá? Só que, Quanto só que, peso. sim, só que todo esse sofrimento, Rosângela, de ser quem eu não sou, de ter que mostrar para as pessoas algo que não é a minha verdade, a gente sabe que isso tudo é uma proteção. É, Eu preciso criar uma imagem de mim, né, para que eu seja aceita. Porque eu falta não de acredito. validação. Isso é muito profundo, porque eu não acredito que eu, sendo eu, Simar, como eu sou, na minha essência, né, com a minha verdade, eu não acredito que eu vou ser aceita, que eu vou ser amada. Aí você cria um personagem. É, e a gente fala cria um personagem. A mentira, gente, a mentira, ela é totalmente atitude de autoproteção. Eu quero me proteger, eu quero me blindar com a mentira, porque eu não acredito que a minha verdade vai ser aceita, que a verdade Porque de quem não eu foi sou vai ser aceito lá aceita. atrás, É, né? e outro aspecto também, que tudo precisa ser trabalhado em terapia. A pessoa, ela, quando a gente fala de autoestima, a pessoa às vezes fica muito presa à religiosidade porque ela acredita que o único lugar que ela é aceita é ali. Eu vejo Ela pessoas, veste eu vejo aquela pessoas, camisa, né?
Sim, eu vejo pessoas que ela não tem convívio social nenhum em outro lugar a não ser na religião. Porque é o Ela não único se lugar vê que com ela consegue. alegria, né? Não tem alegria, não tem alegria. É uma prisão. É uma prisão. A pessoa se realiza ali vivendo aquele papel. Mas isso Sim, por quê? Porque cresceu, às vezes, em um ambiente tóxico, onde precisava de usar máscaras para ser aceito, para ser acolhido. Quando, às vezes, eu sou falar alguma coisa e foi repreendido, a pessoa aprende que não pode falar o que pensa, tem que memorizar, decorar, falar só o que o outro quer ouvir, né? Para ser aceito. Ou seja, a minha voz não importa. Importa o que eu vou trabalhar para colocar para fora, porque o que eu falo não tem importância, não tem peso. Mas eu sim, preciso, eu quero ser ouvido, então eu vou me programar para apresentar o que o outro quer ouvir. E assim começa essa vida de fachada, essa vida de esconderijo, né? É quase que, eu não sei se você já viu aquele filme, acho que é Mibs, Homem de Preto, você já viu? não. Não, um filme muito bom, que tem esses terrestres, no caso, né? Eles trabalham com alienígenas, e tem um, por exemplo, que é um homenzinho. Aí só que quando eles capturam aquilo, aí abre uma portinha na testa, assim, tem um serzinho minúsculo lá dentro, comandando a máquina. Por quê? Para ser aceito, para conviver com as pessoas do planeta Terra, teve de assumir uma forma que não tinha, viver quem não era, dentro de uma cabeça de uma máquina, manipulando ali para poder viver uma vida que não era dele. Muitas vezes é isso que a pessoa acaba tendo de fazer. Não, eu não sou aceito, o que eu falo não é legal, o meu gosto para as coisas é reprovável, então eu vou ter que entrar nesse padrão, né? E a pessoa vai se espremendo tanto para caber dentro de uma forma que quando ela menos assustar, a depressão tomou conta, dissociação tomou conta, ou tantos outros problemas, né? Eu não posso falar, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí o coração dispara, vem o ciclo da adrenalina, e daí a pouco você está com aquela ansiedade aflorada, é crise, aí a gente tem que falar, põe a mão para cima, cheiro bola, só para vela. Mas quem está disposto a escutar isso, Elcimar? Será que nós temos muitos cristãos, muitos religiosos dispostos a ouvir isso, a receber orientação? Ainda hoje eu conversava com uma pessoa, chorou comigo, falando de tantas coisas. Falei, menina, eu não imaginava que seu peso era tão grande, seu fardo era tão grande. Falei, vamos ter que fazer terapia para melhorar isso, para trazer mais leveza. Ela, pastora, pois é, mas aí aconteceu isso, aquilo e aquilo. E a pessoa vai falando, e vai transbordando, né? Mas às vezes, quando a gente fala em terapia, às vezes a pessoa tem dificuldade. Muita gente tem. E querendo ou não, os nossos problemas emocionais é o melhor caminho. É o melhor caminho. Exatamente. Uma igreja, enquanto o Exatamente. padre prega, o pastor prega, alguém levanta a mão. Você já viu alguém levantar a mão e falar assim: ô padre, mas e aí? O senhor falou que é assim, assim, mas isso? A mesma forma na igreja, no meio de um culto, alguém levanta para perguntar alguma coisa ao pastor? Não. O sermão ele é entregue no começo, meio e fim e pronto. Na sala da terapia, no atendimento, a gente escuta e, quando necessário, a gente fala. É uma troca de respeito que acontece e que gera libertação. Isso é necessário, gente. Não basta Sim, só ir na igreja, não. Vamos entender essa realidade. É sim. muito bom, é muito precioso, é necessário, mas não é só. Nós temos uma vida, nós temos É, emoção, né? a Rosane está trazendo, eu falei no início da live que eu ia contar sobre um atendimento que eu estou fazendo, que eu acabei de fazer agora antes de entrar na live, que tem tudo a ver com a nossa live. E eu lembrei de um outro fato também, junto dos inúmeros que eu conheço, né? Eu reprocessei aqui na terapia uma mulher que ela tinha sido traída. E ela é muito religiosa, e ela tinha sido traída. E ela falou que já tinha perdoado essa Uhum. traição. Quando chegou aqui no reprocessamento,
você já sabe, né, Rosângela? Acessou essa ferida da rejeição latente ali dentro e ela chorou, sofreu e falou assim: eu pensei que eu já tinha perdoado, que já tinha passado, que eu tinha perdoado. Ela perdoou no lado espiritual, porque fala que Ela você não escolheu pode perdoar, guardar. Oi? mas a dor estava ali dentro. Ela perdoou o outro, mas não se perdoou. É diferente, né? Ela não se perdoou, porque a ferida da rejeição no adulto não é o adulto que foi rejeitado. Ele se rejeitou. Ele se rejeitou. Porque qualquer um pode ir embora a qualquer momento. Qualquer um pode não gostar de você. Mas e você? O que que você faz com isso? Isso é em Você vai terapia. acreditar no que o outro falou, né? Se Ou você você tem, acredita, você acolheu. sim, ou você tem a autoestima preservada, onde você sabe o seu valor e você sabe que essa pessoa que foi embora realmente não não encaixava mais nos seus valores, né? É, é. Isso, Tem coisa mas que é perda, tem coisa que é limpeza. sim, sim, sim. Por que que uma pessoa fica num lugar onde ela não tem ganhos primários, né, secundários? A gente sabe que Uhum, tem, né? Então, se uhum. você está ali no relacionamento, se sente rejeitada, não é a pessoa que está te rejeitando, é você mesmo que está se rejeitando. E foi libertador, foi muito importante esse reprocessamento. E um outro que eu queria trazer aqui para vocês, eu estou atendendo a menina, eu fiz a sexta sessão com ela hoje. E olha que interessante. Ela sofreu abuso nos primeiros anos de vida. E ela não sabia disso, ela acessou em terapia. Uhum. E o que aconteceu? A gente sabe que é uma grande violência, né, para o corpo e para a alma da pessoa. Sim, sim. Um E, estrago muito grande. o que que aconteceu? O pai e a mãe dela se separaram quando ela tinha de 13 para 14 anos. Uhum. E essa menina já tinha feito o abandono ali, né? Latente, né, nos primeiros anos de vida. Quando o pai separou, foi um outro abandono, né, Rosângela? Os pais Sim, separaram, sim. foi um outro abandono. Essa menina desestabilizou de uma tal forma, mas a gente sabe que esse abandono aos 14 não foi o primário. O primário Sim. foi a violação do corpo dela lá atrás, dos pais não terem dado conta disso. E os outros pequenos abandonos, por quê? Porque os pais não tinham ali regulação emocional, a família não era uma família estruturada, essa menina ficou Sim. ali nos primeiros anos de vida muito vulnerável. O que que essa menina fez? Com 14 anos, ela casou. Assim que os Meu pais Deus. separaram, ela casou. Por quê? Porque ela precisava de um salvador para a vida dela. Né? Então ela casou, porque ela estava se sentindo abandonada pelo pai que foi embora. Precisou de uma Aí âncora. Isso. Aí sofreu muito, Rosângela. Casou, teve vários outros relacionamentos tóxicos. Hoje ela tem 26 anos. E buscou terapia, por quê? Porque ela chegou, Rosângela, na primeira sessão aqui, ela não tinha paciência de conversar comigo. Agitadíssima, muito acelerada, não relaxava, em processo de luta ou fuga. Porque essa menina ainda sofria aquela violência interna dentro dela. Só que Uhum. interessante que eu quero trazer sobre a religião é que na primeira sessão ela falou assim: agora eu tenho uma religião, está sendo muito boa para mim. Mas só isso não vai resolver, porque eu sei que é emocional. Por isso que eu vim buscar terapia. Porque eu já estou com uma religiosidade trabalhada, está sendo muito bom para mim, mas eu tenho camadas profundas para me curar. Aí, Rosângela, olha que interessante. Lá na igreja que ela frequenta, falando sobre casais e sobre família e pregando família, a criança interior dela internalizou que o pai e a mãe precisavam ficar juntos. Porque ela só seria Uhum. feliz com o pai e a mãe juntos, aos 26 anos. O que ela fez? O pai mas a mãe estavam solteiros, ela juntou o pai com a mãe. Gente,
Ela pediu a mãe para voltar pro pai, que ela precisava deles juntos, e colocou os dois viverem juntos, porque ela internalizou na cabeça dela que para ela se libertar, ela precisava ver os dois juntos de novo, a família dela junto de novo. Aí, Rosângela, agora, com 6 sessões, com 5 sessões, a criança dela interior entendeu que ela não pode interferir na vida do pai e da mãe. Que esse pai e essa mãe não tem mais essa família para dar para ela. Essa família está só na criança. A menina dela precisava, a criança interior dela precisava desses pais juntos. Aí ela falou assim, gente, eu internalizei tudo que falou na igreja, eu fui trazendo aquilo para mim, e eu pensei assim, isso aqui vai ser a solução, é isso que vai fazer com que eu me cure. E ela viu que o pai e a mãe estavam infelizes juntos. É isso Não que eu ia estava dando perguntar. certo. Não estava Porque dando eles certo. precisariam ficar juntos por eles e não por ela. Não por ela. Mas eu estou falando porque é claro que eu não tô falando que a religião fez ela fazer isso. Mas a mente dela interpretou Entendeu tudo que tudo acontecia errado. na igreja. Entendeu? Ela Uhum. falou assim, eu estava entendendo tudo errado. Eu pensava que era um sinal, um sinal de Deus, que agora meus pais vão ficar juntos finalmente. E nós sabemos, ela entendeu como uma libertação da igreja. Você está me Uhum. entendendo? Olha Uhum. como que a gente Entendi. entende os sinais de Deus errado, né, Rosângela? E é um perigo confundir os papéis, né? É muito perigoso. Usar a espiritualidade para tratar de feridas emocionais profundas pode gerar o quê? Pode gerar culpa, pode gerar repressão, pode gerar frustração, né? Se é emocional, gente. Se é espiritual. Agora, por outro lado, se for tratar questões emocionais com espiritualidade, vai fazer o quê? Vai gerar o quê? Um processo totalmente vazio. Que não adianta você querer resolver o que é espiritual com terapia. Mas, por outro lado, não adianta você querer resolver com terapia o que é espiritual. Não. Tem que separar bem essas coisas, tem que ter esse discernimento, né? Coitada dessa menina, que bom que ela entrou, né? Na terapia e pôde trazer clareza, creio eu que a partir de reprocessamentos, né? Visitando Sim. lá a criança dela, que ela pôde ter esse entendimento. Teve uma pessoa que estava, há um tempo atrás, questionando comigo, que cristã também, a mãe era, os pais eram separados, né? E a mãe tinha se casado de novo, então ela tinha um padrasto. E o pai tinha casado de novo, ela tinha uma madrasta. Então era pais e padrastos, né? Mas ela queria, na cabeça dela, para ser feliz, para ser completa, ela tinha que estar com todos eles juntos. Todos. Por quê? Ela tem uma irmã desse casal, dos pais, dos meus pais. A mãe casou com o padrasto e teve mais um filho. O pai casou com a madrasta e teve mais uma filha. Ela, na cabeça dela, para ser feliz, tinha que todos eles comportar como uma grande família. Só que essa pessoa é casada também. Falei, preste atenção no que você está buscando. Preste atenção no que você está buscando. A sua mãe escolheu uma nova caminhada, o seu pai escolheu uma nova caminhada. Cabe a você que também escolheu uma nova caminhada, constituindo uma nova família, é cada um respeitar o espaço do outro. Mas isso ela só pode entender também dentro do processo terapêutico. Tá? Porque na cabeça, família, tem que estar todo mundo junto. Tipo assim, eu tenho que estar bem na família da minha mãe e bem na família do meu pai. Mas eles fizeram escolhas diferentes. Parceiros Sim. diferentes, né? E a felicidade, a nossa realização não pode depender do outro. Nesse caso, essa pessoa, essa sua cliente, estava colocando 100% dependente dos próprios pais, da casa de quem ela saiu com 14 anos de idade. Sim. Mas isso aí, Rosângela, esse caso, né, e muitos outros, é da nossa criança ferida, né? A criança, a gente sabe que o sonho da criança é ter o pai e a mãe juntos,
né? Eu Biológico atendo, mesmo, não eu substitui. atendo, não, eu atendo, preciso estar no adulto, né, para acolher essa criança e mostrar para ela que hoje ela não precisa mais do papai e da mamãe juntos, porque ela já é o pai e a mãe dela, né? Ela Ela já que tem que se poder. Uhum. ela que tem que se acolher. Eu atendo, faço atendimento de uma outra de 22 anos, que teve também uma infância conturbada, e ela também trouxe na terapia a dor que ela carrega de não ter o pai e a mãe juntos. E os pais já separaram desde a infância dela. E até hoje ela sente essa dor latente. Mas a gente sabe que essa dor não é da adulta, né? Hoje ela já tem a família dela. É a dor da criança. Essa dor, gente, não vai ser resolvida lá na igreja. Porque essa dor, ela é profunda, ela é emocional. Foi as suas emoções que ficaram em desequilíbrio lá na sua infância. Se tem a ver com emoções, se tem a ver com raiva, medo, tristeza, angústia, solidão, isso é emocional. Somente a terapia vai te ajudar a lidar com esses sentimentos, a se regular, aprender a lidar com o que você está sentindo. E qual é o papel da espiritualidade? Te dá força, te dá entendimento, te dá coragem, te dá ânimo para você fazer tudo isso, porque a gente sabe, né, Rosângela, que não é fácil. A gente não está falando aqui que fazer terapia é fácil. Por quê? Porque fazer terapia é nos aceitar como a gente é. Olhar para a É gente nos... mesmo, e às vezes o que a gente vê não é agradável. Mas por que Até não é, você Rosângela? entender. Por que não é agradável? Hoje, por exemplo, o que eu ouvi, você é um monstro. Não é agradável Uhum. eu É. ouvir que eu sou um monstro. E Mas eu até não você sou. entender que aquilo ali é uma crença limitante, é uma crença mentirosa, até você entender dói. E dói muito. A gente não quer ir nesse lugar. Poucos dias eu tive de fazer um autorreprocessamento. E antes de fazer, eu orei, eu exerci a fé. Eu orei e falei, Deus me leva neste lugar. Porque eu sei que isso que eu estou vivendo é um gatilho. Eu sei que é a minha criança que está chorando, é a minha criança que está sofrendo. Mas eu não sei em que tempo é esse. Eu falei, me leva neste lugar, Senhor. E fui fazer o autorreprocessamento. A gente que é terapeuta formado, a gente tem esse recurso, que não é recomendado para quem está passando pelo processo terapêutico. Você não é terapeuta, nem tenta, porque pode entrar por um caminho complicado. Mas a gente que é terapeuta, a gente conhece, né? E, na verdade, nem todos conseguem até, né, Elcimar? A realidade é essa. Mas eu pedi ao Senhor, falei, me leva neste lugar. E eu fui fazer o autorreprocessamento e eu cheguei neste lugar. Foi pesado, eu chorei igual criança. Mas foi libertador, viu? Dói, mas resolve. Dói, mas resolve. E a gente precisa entender uma coisa: a fé não anula a dor também, tá? A fé ela só nos fortalece no meio da dor, mas ela não anula a dor. A terapia, por outro lado, quando você está com a sua emoção curada, quando você está com o seu emocional curado, a sua fé é fortalecida. Olha que interessante. Às vezes a pessoa está correndo de terapia por religiosidade. Mas a terapia nos leva a ter a nossa fé fortalecida. Eu falo por experiência, tá? Já teve gente aqui, que eu fui atender, que estava fora de igreja, não queria saber de nada com igreja, desviado mesmo, né? Totalmente fora do caminho. Veio fazer terapia. Hoje está frequentando igreja, todo dia que tem culto, tá lá na igreja, participando direitinho, acompanha, leva a família. A história de vida familiar melhorou, né? Então, até nisso melhora. Mas tem gente que quer ficar naquela prisão, naquela crença de que crente não pode se cuidar. Deus faz a parte dele, mas ele requer de nós atitude, tá? Um pouco fora do que eu vou falar aqui agora, mas tem a ver. O quê? A experiência de quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho com Israel, fugindo ali do Egito de Faraó.
Moisés virou para Deus e falou, Senhor, e agora o que eu faço? Estou colocando aqui nas minhas palavras, né? Não foram essas palavras, mas foi esse o sentido. Moisés falou, Deus, o que eu vou fazer agora? De um lado tem o faraó, do outro lado tem as montanhas, nós não vamos conseguir atravessar por lá. E aqui na nossa frente tem esse marzão. Como é que nós vamos fazer? Vamos todos morrer aqui? Aí Deus falou com ele, por que você está me perguntando? Toque nas águas e marcha. O que eu entendo aqui? Tem coisa que cabe a nós fazer. Tem coisa que cabe a nós. Deus abriu o mar vermelho, mas Moisés teve de tocar nas águas com o cajado e falar com o povo, vamos caminhar, vamos fazer a nossa parte. E o relato é que eles atravessaram em terra seca. Então, nem tudo é só na conta de Deus. Muitas vezes nós temos que fazer a nossa parte, tá? Com o nosso emocional não é diferente. Não. Posso ouvir um amém? Amém, amém. A Fernanda trouxe aqui, mas a Mais trouxe comentários. E o comentário que a Fernanda trouxe é o que eu sinto em mim também. Depois do processo terapêutico, eu consigo sentir Deus mais presente. Porque a gente aprende, né, a lidar com o que a gente sente, a gente aprende a nos acolher mais. E isso nos deixa na nossa visão espiritual. E isso, o processo terapêutico leva a gente para ver a vida de forma mais fluida, mais leve. E nesse leve é que Deus consegue chegar até a gente. É nesse leve que a gente consegue acalmar nosso coração. Deus. A gente consegue acalmar nosso coração, né? E sentir esse poder que existe dentro de cada um de nós. O cuidado dele, a aprovação dele, não é? Sim. Até isso, que às vezes a marca está tão profunda, essa marca, a gente não consegue enxergar nem a aprovação de Deus. Não. Você acredita que tem gente que tem dificuldade até de falar com Deus por medo de errar? Eu não sei orar, eu não sei falar. Meu Deus, o que é isso? Tem vergonha. A marca está tão profunda. Aí a gente entra no processo da terapia, aquele é descortinado. Aí não é que Deus aproxima da gente, ele está sempre perto. Na verdade, a gente começa a enxergar a Deus. É como uma ilustração que eu vi uma vez na internet de uma mulher que vivia criticando a vizinha. Criticava muito a vizinha porque colocava uns lençóis sujos, encardidos no varal. Que nojo, que mulher porca que fazia aquilo. Até que um dia, não lembro bem da história, mas eu sei que a janela da casa dela foi limpa. Aí ela pôde ver que os lençóis eram sempre tão branquinhos. Ou seja, do outro lado estava tudo perfeito, mas estava como cortina, embaçando a visão, né? A terapia vem e ela nos limpa de uma maneira que a nossa visão emocional melhora e a espiritual também. Aí nós conseguimos ver Deus, conseguimos ver beleza nas coisas, beleza na vida. O sabor que a gente já não tinha mais, a gente consegue ter. É uma maravilha, gente. Sinceramente, eu posso dizer que a terapia é um divisor de águas. É um nascer de novo. Porque a visão da gente é muito melhor. Se antes a gente tinha arrogância, a gente tinha amargura, prepotência, às vezes a gente só tinha veneno para destilar, a gente consegue se tornar uma pessoa tão mais amável, né? Falo por mim, querida. Por mim, tá? Não tem muito tempo, alguém chegou para mim e falou assim, mas eu não sei por que você está tão mais leve. Você está tão mais leve, está tão gostoso falar com você. Por quê? Porque muito peso que eu carregava desde a minha infância foi retirado. De vez em quando ainda vem, né, alguma coisinha, porque, como diz lá o nosso mestre Jair, né, o cérebro registra tudo. E na terapia a gente trabalha muita coisa, mas tudo é muita coisa, né? Então, de vez em quando vem um gatilhozinho, a gente vai lá e faz mais uma limpezazinha. Mas, de maneira geral, é uma leveza. É como boiar. Sentir verdadeiramente a vida, né? É isso que eu desejo para todo mundo. Por isso que eu amo ser terapeuta. E na palestra que eu fiz sexta-feira, Rosângela, eu estava falando, e eu falo a mesma coisa aqui, né, para os nossos seguidores, pessoas que vão ouvir a nossa live.
Quando você não passou pela terapia e você tá lá, ora, e se sente cansada e continua orando e acha que você está orando pouco. É como se a gente estivesse assim, ó, cheio de band-aid para tudo quanto é lado, né? Aí, Uhum. Rosângela, essa leveza que você está falando é o quê? Hoje você não tem essa quantidade de band-aid, fugiu a palavra, de curativos em você. Uhum. Então você está Uhum. indo até o outro com menos feridas. Então você está leve indo em conexão com o outro, porque você não está com medo deles tocarem nas suas feridas. Aquela pessoa que fica quietinha lá na igreja, que você chama ela para participar de alguma coisa, ela não vai, muito tímida, ela tem muito medo dela e da vida. Uhum. E Uhum. quando a gente vai curando, né, tirando as feridas, a gente pode Dói, dói, mas a gente pode mas conectar. cura. Por quê? Porque a conexão, Rosângela, eu ir até o outro, eu querer estar em comunidade, eu partilhar, vai ser muito mais leve se eu não ficar com medo do outro me machucar. Porque a gente Uhum. cria estratégias de autoproteção para ninguém machucar a gente, porque a gente está muito machucado já. É a nossa Então, humanidade. é a nossa humanidade. Então, o processo terapêutico, o que que ele faz? Ele vai curando essas feridas. E quando ele cura essas feridas, a gente tem vontade de estar com o outro de forma livre. De E forma até de livre. levar o outro a viver o que a gente está vivendo, né? Quando você consegue olhar para o outro e perceber que você já esteve naquele lugar e que hoje está num lugar tão melhor, você quer ir lá e abraçar aquela pessoa e trazer ela para o seu espaço, né? E quando se permite, como é precioso. Como é precioso quando você vê que aqueles fardos, todo aquele peso, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento já não faz mais parte da história da pessoa. Meu Deus, isso não tem preço. Sim, sim. Se você, né, a mensagem que eu deixo aqui, Rosângela, está tão gostoso, eu acho que eu passaria boas horas aqui proseando. Vamos fazer É, outras lives, está muito já tem gostoso, uma tá? hora, né? Já tem uma hora. O que eu deixaria de mensagem aqui para as pessoas que assistiram, que vão assistir ainda, é que se você tem conversado com Deus, né? Deus está disponível para todos nós. Você tem conversado com Ele e você está com dificuldade de ouvi-lo, pode ser que tenha barreiras entre você e Deus e que essas barreiras não é Ele que vai tirar para você. Ele está esperando você tirar os véus, né, Rosângela? Ele Uhum, está esperando exatamente. você tirar os véus para você ver realmente Deus em ação na sua vida. Ele quer agir. Vinde a Ele mim. quer agir. Ele quer agir. Mas as suas feridas, você está se esquivando das bênçãos que Deus tem para você. Porque você tem medo até de Deus. Mas não tenha medo, não tenha medo. Procure ajuda, porque dessa forma você vai sim poder viver sua espiritualidade da forma mais linda que tem. E não perder a oportunidade de conhecer Deus de verdade, né? De conhecer Deus de verdade, sem máscara, sem véu. A gente merece, todos nós merecemos isso. Rosângela, muito obrigada por esse momento aqui. Por vir partilhar um pouquinho do seu tempo aqui com os meus seguidores, eu com os seus seguidores, e que a gente possa levar a nossa mensagem cada dia a mais pessoas, deixando as pessoas livres para escolherem, mas mais conscientes para fazer escolhas melhores. Eu que agradeço pelo convite, né? Por essa oportunidade de estar aqui. A cada um que está participando aí, que já passou, talvez, por essa live, né? Na palavra, o Senhor diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu tenho alívio para vós. Então, é nós que temos que nos aproximar dele. O fardo dele é leve, o fardo dele é suave. Se está pesado, é porque veio do homem. E se veio do homem, faça terapia. Tem jeito, tá?
me procure o Elcimar, a gente está aqui para te ajudar mesmo. Nós estamos aqui para somar com vocês, tá bom? Não se permitam sofrer sozinhos. Lugar de solidão não é para nenhum de nós, não, tá? O ser humano não nasceu para ser sozinho, para ser solitário, para viver enclausurado. Não, 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 não. Nós precisamos uns dos outros. E conta conosco, tá bom? Conta comigo, Elcimar. Muito obrigada por tudo. Estamos juntas. Um abraço a todos. Ó, abraço de 20 segundos, bem forte. Abração quentinho. Bem quentinho, tá? Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchauzinho. Obrigada.